Olha, aumentou o número de casos, viu, de vandalismo contra o transporte público em Ribeirão Preto. Nós já mostramos várias vezes aqui no Cidade Alerta casos de rabeiras em várias linhas do coletivo, né? Segundo a Transerp, essa prática de rabeira oferece riscos aos ciclistas e depredação dos veículos. Moradores e motoristas pedem mais segurança. A reportagem é de Gustavo Batista. Este foi um dos últimos casos de vandalismo registrados contra o transporte coletivo de Ribeirão Preto. Mais um vandalismo aqui. Tinha passageiro sentado no banco de trás. Essa foi a pedra. O tamanho da pedra. Foi jogado. O passageiro ficou completamente assustado aqui. Apesar do susto, nem motorista nem passageiros se feriram. Segundo o consórcio Pró-Urbano, que administra os ônibus da cidade, somente nos primeiros 4 meses de 2023, ocorreram 62 ocorrências desse tipo, contra cerca de 50 em todo o ano passado. Há uma preocupação, acentuada de nossa parte, porque essa prática vem crescendo muito e é uma prática perigosa para o motorista, para o passageiro e principalmente para esses adolescentes, esses jovens que pegam rabeiras nos ônibus. Nas redes sociais, os adolescentes criaram perfis onde se exibem e desafiam imprensa e autoridades. E até mostram peças de ônibus e uma placa como troféu. Dia maloqueiro, e aí sistema, nós tá de pé, seu inimigo número 1. Quando você arremessa uma pedra num veículo em movimento, você coloca a vida das pessoas que estão nesse veículo em risco, né? Isso é um crime. Quando você danifica, você quebra um vidro de um veículo, você arranca uma lanterna, né, de um veículo, você amassa a lataria de um veículo, você está praticando um crime de dano. Então são condutas criminosas, ainda que praticadas por menores, mas existem maiores também que incorrem nessas práticas. Nós temos conhecimento disso e isso tem sido verificado na prática, a presença de maiores também. Ainda que o menor criminalmente não possa ser responsabilizado, os pais podem e devem ser responsabilizados. As regiões dos bairros Ipiranga e do Cristo Redentor são as que registraram a maior parte dos casos. Na semana passada, a Record TV mostrou o flagrante de rabeira na câmera de segurança. Em seguida, os adolescentes fogem, teriam jogado um pedaço de pau dentro de um ônibus, quebrando o vidro. Segundo relatos, é que o motorista freou bruscamente. Eu acredito que ele freou para parar no ponto para fazer o desembarque de alguns moradores, né? E eles simplesmente revoltados atiraram um pedaço de madeira no para-brisa traseiro do ônibus. Isso pegou para o lado de dentro, prestes a pegar em alguém, machucar, acontecer até o pior. Os moradores temem que o número de linhas diminua e a qualidade do transporte também. O medo hoje de estudantes, de trabalhadores, de pessoas que precisam do transporte público, é que pode chegar o momento da empresa parar com os ônibus nesses horários aí, que estão sendo atacados, entendeu? E a gente não pode admitir uma coisa dessa. E não são só os moradores que estão preocupados com a situação. Todos os atos de vandalismo são feitos boletim de ocorrência, ou seja, as autoridades policiais sabem exatamente mapear onde é que está ocorrendo esses casos e, infelizmente, não se toma providência. Esperamos aí que não venha a acontecer algo mais grave. Nós, lá, os motoristas, estamos aí receosos em trabalhar em algumas linhas e em alguns horários. Bem provável, aí o sindicato até estudando e conversando com os colegas para a gente parar de rodar essas linhas nesses horários desses bairros aí. Aí vão reclamar que não tem ônibus. Mas a culpa não é nossa não, a culpa é das autoridades que não tomam providências com relação a essas questões. Apesar de nada ter mudado no transporte coletivo, o advogado das empresas confirma que o serviço já está prejudicado. O prejuízo maior para o sistema é que este veículo fica paralisado, ele fica inutilizado por um determinado tempo e isso causa prejuízo, obviamente, ao sistema como um todo. Além do que, quando há o ataque, você quebra um vidro, você danifica um veículo, o ônibus fica parado, atrasa, o passageiro tem que descer, tem que ir um ônibus reserva até o local para fazer a troca do veículo. Então, causa um transtorno enorme. A quantidade de reclamações aí é enorme, mas o que nós podemos fazer, né? Nós somos reféns dessa situação, infelizmente. O consórcio Pró-Urbano deve formalizar um pedido nesta semana, cobrando atitudes das autoridades. Nós preocupados com isso, o Pró-Urbano vai estar esta semana formalizando denúncias e reclamações à Polícia Militar, ao Ministério Público e à Polícia Civil, postulando que sejam adotadas medidas que possam efetivamente coibir essa prática criminosa
tanto dos ataques quanto dessa prática de caronas nos veículos. Ambas são extremamente perigosas, danosas e ilegais. Bom, o errado não pode se tornar certo, né? Não pode inverter esse valor. E outra coisa, né, gente? O ser humano é o único que consegue prejudicar a própria espécie. Porque o cara que depreda, ele não tem família que precisa do transporte público, ele não tem pai, mãe, tio, primo, alguém que vai depender do transporte público. Não dá para entender, né? Sobre o boletim de ocorrência registrado pelo sindicato aí, a Polícia Militar não se pronunciou sobre isso. Mas é aquela coisa, né, gente? É o fim, né?